chegamos à nossa página 360 do Mais Atividades. Então, sem mais delongas, sem ficar esticando muito este assunto, temos vídeos e mais vídeos sobre a nossa unidade, sobre o nosso livro 3, né? Só vocês procurarem na plataforma que vocês vão encontrar tudo em ordem, bonitinho. E qualquer dúvida é só me perguntar também na própria plataforma, tá bom? Então, vamos lá. Número 1, página 360. Neste módulo, estudamos 3 períodos da história do Brasil. O primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Escreva abaixo as principais características de cada um desses períodos. O livro de vocês tem um quadrinho, assim, aproximadamente parecido com esse, e está em branco. Eu já preenchi para fazer a correção com vocês. Vamos lá. Primeiro reinado. Né? Então, o que estava acontecendo no primeiro reinado? Como nós podemos descrever esse período? No primeiro reinado, o Brasil foi governado por Dom Pedro I, entre 1822 e 1831. Naquela época, foi instituída uma Constituição para o país, em 1824, que delimitou as principais funções do Estado e as leis do país. Dom Pedro governava de modo autoritário e, por isso, contou com forte oposição no final de seu governo. Tanto é, gente, que ele vai embora, né? Ele abdica do trono, abdicar é renunciar e volta para Portugal. No período regencial, o que estava acontecendo? No período regencial, que ocorreu entre 1831 e 1840, observe que o primeiro reinado acabou onde? Em 1831. E o período regencial começa quando? No mesmo ano. Vai até 1840. O Brasil foi governado por regentes, visto que Dom Pedro I tinha abdicado e seu filho ainda não tinha idade para assumir o governo. Naquele período, ocorreram muitas revoltas nas províncias, caracterizando uma situação de instabilidade política. Então, a política ficou instável, né? Ficou ali meio que na corda bamba. Segundo reinado. Se o período regencial acabou em 1840, é óbvio que o segundo reinado ele vai ocorrer a partir do mesmo ano. Acaba um, começa o outro. O segundo reinado foi a época em que o Brasil foi governado por Dom Pedro II, entre 1840 e 1889. Esse foi o período mais longo, com certa estabilidade política, então ele conseguiu dar uma segurança para o Brasil nesse período aqui. Esse período foi marcado pela expansão da produção cafeeira, pelo fim do tráfico de escravizados, pela chegada de imigrantes e pelo início da industrialização do país. Também ocorreu um grande conflito internacional, a Guerra do Paraguai, e a Lei Áurea deu fim à escravidão. Então, se vocês forem observar, dos 3 períodos governamentais aqui, sendo eles 3, os 3 foram monárquicos, o segundo reinado foi o que mais rico foi, digamos assim, mais estável, mais seguro, apesar da escravidão ainda, ele teve mais avanços, até porque o mundo já estava mudando. Aí, na mesma página, tem a questão 2, fala sobre a Constituição de 1824. Isso aqui vocês precisam saber, porque o que rege as leis no nosso país hoje são esses 3 primeiros poderes aqui, ó, tá? Executivo, Judiciário e Legislativo. Então, vamos lá. A Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, dividiu o Estado em 4 poderes. Preencha o quadro a seguir com as funções de cada um deles. O de vocês provavelmente está em branco, vocês vão preencher. Quem já preencheu, acompanha aqui para ver se está de acordo. Poder Executivo. Responsável pela administração do Império e execução das leis. Então, o Executivo, ele administrava e executava as leis. Poder Judiciário. Responsável por fazer as leis serem cumpridas. Poder Legislativo, responsável pela elaboração, votação e aprovação das leis.
E o famoso poder moderador. Ele tinha soberania sobre os outros poderes, intervindo e vetando as decisões quando fosse conveniente para o imperador. Então, quando Dom Pedro II não concordasse com um desses três aqui ou com os três, ele podia vetar e não deixar passar. Então, o poder moderador, ele era mais forte, tá bom? Agora nós vamos para a página 361. Leia atentamente os excertos a seguir. Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles, no Brasil, não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente, e do modo com que se há com eles, depende tê-los bons ou maus para servir. Bom, vamos lá. O que está escrito aí está numa linguagem lá do século XIX. O autor é André João Antonelli, Cultura e Opulência no Brasil, por suas drogas em Minas, Belo Horizonte, Tatiaia, 1982. E embaixo nós temos: a democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semi-feudal importou-a e tratou de acomodá-la onde fosse possível aos seus direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido no Velho Mundo o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas. Então vamos tentar entender aqui. Considerando os vários aspectos da formação social do Brasil, pode-se afirmar corretamente que os dois trechos acima tratam da inclusão do negro e do pobre no processo democrático e que rompeu com os direitos e privilégios da classe dominantes. Impossível ser essa resposta aqui, tá? B. Da integração social ocorrida ainda na colonização, com o processo de miscigenação étnica que tornou iguais todos os brasileiros, jamais a letra B. Né? C. Da condição de exploração, de exclusão e exclusão a que estava sujeita uma parcela significativa da população brasileira em razão dos interesses das elites. D. Da perfeita inclusão dos negros libertos da população pobre em geral na sociedade brasileira com a criação da República e da democracia no Brasil. A D dá uma confundida quando fala que houve a criação da República e democracia no Brasil. Isso aconteceu mesmo. Só que aqui está falando da perfeita inclusão dos negros libertos da população pobre, em geral, na sociedade brasileira. Então, isso aqui não se encaixa aqui. Então, seria o quê? A letra C. Vocês podem marcar um X, eu vou grifar, tá? Vou colocar numa outra cor. E aí vocês observem da condição de exploração tanto da mão de obra escrava quanto da mão de obra do imigrante, que eles recebiam salários baixíssimos. Exclusão, quando os negros foram alforriados, eles não eram aceitos pela sociedade. Aqui estava sujeito uma parcela significativa da população brasileira. Aqui nós estamos falando do trabalhador, negros alforriados e os imigrantes, em razão dos interesses das elites. Então, em razão dos interesses de um grupo pequeno, a grande maioria era punida de certa forma, né? Então, a letra C é a correta. Vocês podem marcar um xizinho aqui também, ó, na frente.